Pessoal, ó, vamos lá. O Nunes vai falar agora do Código de Trânsito, senão eu vou ficar uma hora aqui. E não se esqueça, curta e compartilha a nossa live com os amigos aí, para o pessoal saber, porque é algo para quem tem categoria C, D e E, e principalmente que não só tem na gaveta, depende disso para trabalhar, a informação de extrema importância. Nunes, é com você. É isso aí, Vanessa. Pessoal, é o seguinte, essa semana entrou em vigor as alterações do Código de Trânsito. Tratamos no fim de semana passado a respeito disso. E depois que a gente tratou na live aqui, Vanessa, na semana passada, recebi muita ligação e muita gente me parando, perguntando a respeito do exame toxicológico, que é obrigado para quem tem CNH nas categorias C, D e E. Teve um vídeo que rodou no WhatsApp, aí na internet, e as pessoas achou assim, é fake, né? Não é possível. 1.500 pontos de multa, o pessoal tá falando, é fake, mandando para mim, perguntando é fake, e o pior, pessoal, não é fake. Tá aí o artigo. Na verdade, já era obrigatório desde 2015, viu, Vanessa? A pessoas habilitadas na categoria C, D e E já era obrigado a fazer o exame toxicológico. Porém, qual que é o detalhe que a lei nova trouxe a partir de 12 de abril deste ano? Criou um artigo para punir quem não faz o exame. Então, era obrigado, porém não tinha nenhum artigo que punia a pessoa que não fazia o exame. Aí agora criou-se um artigo punindo quem não faz o exame. Então, vamos lá. O que já existia. Mas, Então, o artigo... Deixa eu ver se eu entendi. Então, eu tinha o conhecimento que isso era obrigatório. Então, suponhamos que a minha carteira fosse D. E eu não fiz. Ficava por isso mesmo, é isso? Não tinha nenhum artigo que te punia, né? Só falava, é obrigado toxicológico, né? Mas não tinha multa. Né? O policial ele não fiscalizava isso, o agente de trânsito não fiscalizava isso daí porque não tinha uma infração. Você entendeu? Não tinha essa infração. Então, não Foi funcionava, criada na agora... verdade, o toxicológico, né? Na Entendi. prática, eu acho que é isso. Então, na prática, meio que não funcionava essa história do toxicológico até então. Estava previsto, né? Porém não havia punição. Está aí o artigo 148 do CTB, está na tela, 148A, e fala assim, ó, os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e a renovação da CNH. Então, as pessoas habilitadas na C, D e E, quando você era habilitado, por exemplo, na categoria B, quando você ia obter, ou seja, você queria a carteira na habilitação na categoria C, você tinha que fazer um exame toxicológico e apresentar, ó, aqui meu exame toxicológico. Então, era para obter a CNH. E quando você ia renovar, de novo, você levava o toxicológico e falava, tá aqui, ó, não usei droga nos últimos 90 dias, drogas ilícitas, nos últimos 90 dias, aí você renovava a sua carteira. Era só para essas duas finalidades, entendeu? Só para essas duas finalidades que era obrigatório. Então, como não tinha multa, o agente de trânsito parava você, não tinha multa. Só valia para renovar ou quando você ia adquirir a CNH nessas modalidades, nessas categorias C, D e E. Então, foi isso daí que veio essa novidade que veio. Então, esse exame aí, ele busca aferir se o motorista fez o consumo de substâncias psicoativas, drogas ilícitas, no período de 90 dias. Então, você faz o exame vai atestar se nos últimos 90 dias você usou algum tipo de droga. Qual que é a segurança que isso daí traz, Vanessa? Porque as pessoas que dirigem os automóveis C, nas categorias C, D e E, ele não está dirigindo aquele veículo convencional, que a gente fala aí, o veículo de passeio. É um profissional. Pode ser um profissional. Lógico que as pessoas que não são remuneradas também podem dirigir. Porém, imagina, o cara está dirigindo um caminhão, um ônibus cheio de pessoas. É para isso que essas categorias servem. E ele faz uso de drogas, traz uma segurança, né? Uma ambulância. Então,
A gente reclama, mas o legislador quer trazer essa segurança para a gente. Imagina você tá naquele ônibus que vai para São Paulo, você fica assim, poxa, o cara roda a madrugada inteira, né, e não dorme, a gente fica, né, abismado. Imagina se ele fizesse uso de algum tipo de droga. Então, essas pessoas elas têm que ter uma responsabilidade maior. Então, para isso, existe o exame toxicológico. Então, esse exame vai aferir se nos últimos 90 dias você fez uso ou não de alguma droga. Só relembrando o pessoal aí, quem quiser fazer pergunta, escreve a pergunta aí. Nos últimos minutos aí dessa live, a gente vai responder as perguntas. Além do exame, o artigo 148A aí na tela, nesse parágrafo 2º, além do exame para obtenção e renovação da CNH, os motoristas com menos de 70 anos de idade realizarão novos exames toxicológicos a cada 2 anos e meio. Vamos lá, vamos entender isso daí. Por que menos de 70 anos? Porque quem tem mais de 70 anos só vai fazer o exame na renovação. Quem tem mais de 70 anos. Quando for renovar a CNH, se ele é habilitado nas categorias C, D e E, ele tem que fazer o exame toxicológico. Quem tem menos de 70 anos, é aí que vem a modificação, né? Mais um passo da modificação aí. Quem tem menos de 70 anos e é habilitado nas categorias C, D e E, vai precisar, além de fazer o exame para obter a CNH nessas categorias, ou renovar, que agora o período é de 10 em 10 anos, para quem tem menos de 50 anos, vai ter que a cada 2 anos e 6 meses fazer a renovação desse exame. Aí uma coisa que, uma inovação. Então eu renovo a CNH de 10 em 10 anos. Vou pegar a pessoa com menos de 50 anos, por exemplo. Eu renovo de 10 em 10 anos, agora mudou o prazo, né? Só que de cada 2 anos e meio ele tem que renovar o toxicológico dele. Então as pessoas precisam se atentar para essa mudança. A cada 2 anos e meio ele tem que renovar o toxicológico. Então vamos lá. Por que ele tem que renovar? Nós vamos ver agora por que ele tem que renovar a cada 2 anos e meio. Então, a novidade trazida pela Lei 14.071, e entrou em vigor agora dia 12 de abril, foi o artigo 65B, que agora prevê uma multa, multa gravíssima, aumentada, multiplicada por 5. Multa gravíssima multiplicada por 5. Então, essa multa custa R$ 1.467,35. E vai gerar ainda a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 3 meses. O que acontece? O policial vai te parar, né? Ele vai te parar, você é habilitado na categoria C, D ou E. Ele vai pesquisar no sistema e lá vai constar, por exemplo, que você não renovou o seu exame toxicológico de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Ele vai te aplicar essa penalidade do artigo 165. Eu estou colocando na tela agora. Olha o que diz o artigo 165. Conduzir veículo para o qual seja exigida a habilitação nas categorias C, D e E. E sem realizar o exame toxicológico após 30 dias do vencimento. Você estiver dirigindo seu veículo, vai lá, um caminhão. Vamos ser bem prático, que você está dirigindo um caminhão que exige a CNH nessas modalidades aí. O policial te para e você não renovou o seu exame. Na hora que ele pesquisar lá no sistema, você não renovou. Então, ele vai aplicar essa penalidade aí do artigo 165. Ele vai te aplicar uma multa naquele valor de mais de R$ 1.400 e ainda você vai ter a sua CNH suspensa por 90 dias. Por que 90 dias? É o período para você fazer o novo exame, né? Como o exame não afere 90 dias, então você vai dar um tempo ali, vamos supor que você usou droga 30 dias atrás. No ato da fiscalização, você não renovou porque você vem consumindo droga. Então tem esse período aí para você ter um lapso aí para você fazer o exame novamente, para de usar droga, né? Óbvio, vai lá e faz o exame novamente. Para quê? Para no exame não constar que você usou alguma droga ilícita. Mas agora,
se deram só 30 dias a partir da data que entrou em vigor a lei, deve ter gente passando apertado aí, né? Tem gente que não vai conseguir renovar o exame toxicológico, né? Não vai Tem gente conseguir. passando apertado. Então, Vanessa, exemplo, a gente explicando melhor, né? Então, essa multa é só para quem conduzir veículos na categoria C, D e E. Se eu estiver conduzindo, por exemplo, um veículo de passeio e eu sou habilitado na categoria C, D e E, você não vai ser autuado, ainda que o seu toxicológico esteja vencido. Porque o veículo que você está dirigindo não é dessa modalidade C, D e E. Você está dirigindo um veículo de passeio, né? E não está dirigindo, por exemplo, um caminhão. Então, se você é habilitado na categoria C, D e E, seu toxicológico está em atraso, você pode dirigir um veículo de passeio, não tem problema, você não vai ser autuado. É importante frisar isso daí. Para quê? Para o pessoal não entrar em desespero. Eu tenho que renovar meu toxicológico, estou sem grana, tenho que fazer. Basta você não dirigir veículo nessa modalidade. Um caminhão, um ônibus, se você tem essa habilitação, basta você não dirigir. Dirige um automóvel, o policial vai te parar e você não vai ser penalizado. Tem muita gente que, na verdade, principalmente a categoria C, tem a carta por alguma oportunidade que teve de tirar, mas não utiliza nenhum tipo de veículo desse, né? Não dirige nenhum tipo de veículo com essas exigências. Então, esse pessoal aí está tranquilo. Se tiver de carro, que é categoria B, tiver de moto, que é categoria A, é tranquilo. Exato. É um detalhe importante aí também, Vanessa, que tanto faz se você é motorista profissional ou não. É bom, esse artigo aí, ele vai comportar tanto o motorista profissional como o motorista comum aí, que não exerce atividade remunerada, viu? Essa multa é para os dois, que são habilitados na categoria C, D ou E. Se você estiver conduzindo, você vai ser autuado também. Eu não exerço função remunerada, não tem problema. A autuação essa do artigo 65 é para você, é para todos os motoristas nessas modalidades aí. Não precisa exercer atividade remunerada. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo artigo, o parágrafo único desse artigo, ele vai ser só aplicado aos motoristas que exercem a função remunerada. Vou colocar na tela aí. Parágrafo único. Incorre na mesma pena. Que mesma pena? 1.400 e pouco de multa e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Quem? O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico exigido pelo parágrafo 2º. O motorista, que ele é habilitado nessas categorias C, D e E e exerce a função remunerada, o motorista de ônibus, o taxista, quando ele for renovar a CNH dele, o exame dele tem que estar em dia, senão ele vai ser autuado aí conforme esse parágrafo único. Entendi. Veja a responsabilidade do motorista que trabalha remunerado. A legislação está um pouco mais exigente com essa pessoa. Se você não exerce atividade remunerada, só no ato da abordagem do policial, se ele ver que está em atraso, ele pode te aplicar uma multa. No ato da renovação, não precisa comprovar o toxicológico, para quem não exerce atividade remunerada. Agora, para quem exerce atividade remunerada, vai ter que comprovar que o toxicológico dele foi renovado no período de 2 anos e meio em 2 anos e meio, né? E no ato da renovação, ele também tem que estar com o toxicológico em dia, senão ele vai sofrer essa penalidade aí, de não ter renovado. Então, o motorista profissional está recaindo uma responsabilidade maior sobre ele. Outro detalhe aí na tela, ó. É importante. Então, como é que eu faço, Vanessa, para consultar se meu toxicológico está em dia? Está aí na tela, ó. Para o motorista consultar, basta ele baixar um aplicativo lá, o CDT, Carteira Digital de Trânsito. Baixa esse aplicativo, né? Você que é habilitado na categoria C, D ou E, e confere lá se seu toxicológico está em dia. Confere. Lembrando que ele vence de 2 anos e meio em 2 anos e meio, não é junto com a CNH.
Detalhe. Então, a pessoa tem que conferir lá se está em dia. Baixa esse aplicativo aí, né, e confere se você está em dia com a legislação. Vamos indo para os porfinais aí, Vanessa, desse assunto. Então, o que fazer para me adequar às alterações? Então, vamos lá, fique atento à regra de transição descrita na Resolução 843 de 2021. Eu vou colocar aqui para vocês essa regra de transição. Então, mudou dia 12 de abril, né? E aí o pessoal fica, e agora? O que eu faço? Né? Foi o que todo mundo me perguntou essa semana. E aí, não posso mais dirigir? Como é que fica? Tem uma regrinha de transição que a lei trouxe para a gente aí. Qual que é a regrinha de transição? Vamos lá. Os exames vencidos antes de 12 de abril de 2021, segunda-feira. Então, o exame que venceu antes de segunda-feira passada aí, terão um prazo de 30 dias para que sejam regularizados. Ou seja, até dia 30 de maio de 2021. Então tá, seu exame está vencido antes da lei entrar em vigor, você ganhou aí um prazo de 30 dias para você ir lá e regularizar o seu toxicológico. Eu dei uma pesquisada aí meio por cima, está entre 150 e 250 reais esse exame. Você vai num laboratório aí e faz esse exame aí toxicológico, entre 150 e 250 reais. Veja bem, a multa, 1.400 e poucos reais. Então, você que depende da CNH nessas modalidades aí, fica interessante, né? Ganhou esses 30 dias aí para você se regularizar. Vamos lá, outra coisa que é importante você saber. Caso você não dirija veículos que exijam as categorias C, D ou E, não há exigência de se fazer o exame toxicológico, pois o artigo 165B prevê multa só para quem conduz esse tipo de veículo. É que eu tinha falado lá atrás. Se seu exame está em atraso e você tem a sua habilitação ST, por exemplo, basta você não dirigir veículo na categoria C. Dirige um veículo de passeio, por exemplo, aí você não vai ser enquadrado. Que nem você falou, tem gente que tem habilitação, não exerce atividade remunerada, né, não é um taxista, por exemplo, e só fez aí vai com uma empresa contrátil, né, aí ele tem essa CNH nessa modalidade. Sim. Então, não tem aquele desespero de ir lá e renovar o toxicológico. Se você não está dirigindo lá o caminhão da empresa, por exemplo, está dirigindo só seu veículo de passeio, você nem tem mais esse emprego de dirigir caminhão, não é mais taxista, então você não precisa lá correr, sair desesperado, tem que renovar. Não precisa. Basta você não dirigir veículo nessa modalidade. Então, aí, mais um alento aí para o pessoal aí, para não sair no desespero. Outra coisa que você precisa fazer, quem é habilitado nessas categorias, os motoristas profissionais que tiverem exames vencidos antes de 12 de abril de 2021 não serão penalizados no ato da renovação da CNH, pois o artigo 165B não existia. É a tal da anterioridade da lei, né? Não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena, né? Isso é constitucional. Você não vai ser multado, você que já estava com a você é motorista profissional. Lembra que eu falei que o motorista profissional, quando vai renovar a CNH, se tiver em atraso toxicológico, ele toma aquela multa de R$ 1.400, lembra que eu falei? Sim. Mas, se o toxicológico dele venceu antes de 12 de abril, a lei não existia. Então, não se preocupa. Vai lá e renova sua CNH tranquilamente, porque você não vai incorrer, não vai tomar aquela multa de R$ 1.400, porque a lei não existia. Então, eles não vão te punir por uma coisa que não existia. Por exemplo, vamos ser bem sucinto, o toxicológico do camarada venceu dia 11 de abril, sem problema. 11 de abril a lei não estava em vigor ainda. Então você vai lá, você é motorista profissional, você pode ir lá, renova sua CNH e se o pessoal lá que te atender fala, não, eu vou aplicar a multa de você. Você fala, não, mas a minha venceu 11 de abril, 11 de abril a lei não existia, você vai me aplicar uma multa, uma lei que nem existia. Agora, se venceu depois de 12 de abril, aí sim, né? Eu estou falando antes de 12 de abril. Então, não se preocupa, seu toxicológico venceu antes... Serve a mesma coisa? Não entendi. Eu estou dirigindo, a polícia me parou. E o meu toxicológico venceu antes desse 12 de abril. E aí?
Exato, o que eu estou falando, não tinha, esse artigo não existia, o artigo lá não existia, né? Então, como é que vai te Então, punir por tanto um para artigo que não existiu? renovação, isso. Então, é tanto para renovação quanto para uma abordagem policial, é isso? É, mesmo porque você ganhou 30 dias a partir do dia 12 até dia 12 de maio para renovar. Só vai estar vencido agora os toxicológicos depois do dia 12 de maio. Esses Sim, que. mas, por exemplo, uma dúvida aí de uma pessoa que me mandou o WhatsApp essa semana. Não falou data, mas vamos supor o toxicológico dele venceu dia 3 de janeiro, faz tempo. E mesmo depois do dia 12 de maio, se a polícia para ele, sendo que a habilitação não está vencida, só o toxicológico. E aí? Você me Ele, entendeu? sim, eu entendi. Ele venceu em janeiro, você falou, né? Isso, eu estou dando um Venceu o exemplo. toxicológico. Então, depois do dia 12 de maio, ele teve 30 dias para ele renovar. Essa pessoa não é nem motorista profissional, nada. Ele tem 30 dias para ele regularizar. No ato da abordagem lá, constatou que passou aquele período de 30 dias. Ele não regularizou o toxicológico e o policial consultar lá no sistema, vai constar toxicológico em atraso. Aí ele vai ser autuado. Esse motorista Então, aí a vai ser partir de autuado. 12 de maio, serve para todo mundo, é isso? Serve para todo 13 de mundo. maio, no caso, né? É, o que eu falei é do motorista profissional. Lembra que ele tem que apresentar o toxicológico em dia no ato da renovação? Sim, Se estava vencido anterior ao dia 12, então no ato da renovação não há que se dizer em vencido porque a lei não existia. Então não dá para entendi. penalizar ele, não dá para penalizar ele nesse ato da Mas renovação. tudo, Agora, agora entendi, depois do dia. tudo está dentro desses 30 dias aí. Depois dos 30 dias, pegou, já era. Seja para renovar a habilitação, ou seja, porque foi parado aí na rua por um, por um policial ou alguma coisa assim. Exato, depois dos 30 dias, depois do dia 12 de maio, a pessoa tem que estar com o toxicológico em dia para dirigir esses veículos. Lembrando, C, D, nas categorias C, D ou E. Os outros veículos não. O veículo de passeio aí não tem problema. Sempre frisando Ah, isso daí. Porque senão a pessoa para de dirigir, ela fala que eu vi na live. Então, já frisei acho que umas 5 vezes aqui. Você que é habilitado em C, D ou E, está com o toxicológico atrasado, está com medo de dirigir, dirige um veículo de passeio. Você não vai ser enquadrado na lei, porque o artigo fala que você tem que estar conduzindo um veículo na categoria C, D ou E. Você está dirigindo um veículo na categoria A, uma moto, um veículo de passeio, categoria B, então você não vai ser enquadrado, não vai ser multado. Ô, Vanessa, muita gente vai fazer isso daí que está na tela, o rebaixamento, nem existe esse termo, né? O rebaixamento não tem na lei, mas é um termo comum que o povo usa aí. O cara tem habilitação, a pessoa tem habilitação categoria C. Aí ele fala, ixi, agora tem toxicológico, gastar dinheiro com isso daí, tem multa cara, vou rebaixar minha CNH de C para B. É possível fazer isso daí, para você se livrar do toxicológico. Lógico, se você trabalha e você é um profissional e precisa dessa habilitação, óbvio que você não vai fazer isso não daí. tem como. Vai lá, paga o exame a cada 2 anos e meio e resolve o seu problema. Agora, aquela pessoa que não usa de jeito nenhum, Vanessa, eu não uso, eu tenho habilitação na categoria C, não dirijo mais, tem até trauma de dirigir caminhão, ônibus. Aí tem muitas pessoas que vão fazer isso. Inclusive, um rapaz me procurou essa semana e falou: não estou usando, vou rebaixar para a categoria B. Sim. Às vezes a Fica a seu pessoa já critério. exerceu, né? Mudou de profissão, não exerce mais não precisa mais conduzir um tipo de veículo desse. E é até mais Mas, barato, tudo é mais barato, né? então, mas olha só que interessante. Tem um colega que falou que além de rebaixar, ele vai pedir para tirar na habilitação dele o exerce função remunerada, exerce atividade remunerada, o EAR, vai estar pequenininho lá atrás da sua CNH nas observações, que você exerce Sim. atividade remunerada, ele falou que vai tirar. Aí eu lembrei ele do outro detalhe da lei que nós falamos na outra live.
quem exerce atividade remunerada pode tomar multa gravíssima, que mesmo assim ele só vai perder a CNH quando atingir 40 pontos. Então ele já tem na CNH isso daí, eu falei, então é uma sinuca de bico, aí você vê, né? Quem exerce atividade remunerada tem esse benefício da lei aí, que não importa, né? 20, 30, não, dele é 40 pontos. Ele pode tomar uma, duas, três, 5 infração gravíssima e ele não perde a CNH. Então, botou o povo aí numa sinuca de bico. Ah, eu tiro isso daí, rebaixo a carteira para eu não tomar essa multa, mas também vai cair na vala comum do povão lá. Tomou uma gravíssima, cai para 30 pontos, tomou mais de duas, vai cair para 20 pontos só para perder a CNH. Então, aí deixa para o camarada pensar. Vanessa, o que eu tinha para passar das alterações é isso, tá?